Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao 15º episódio do podcast Roteiro Livre. Diretamente aqui do estúdio R-Play, queremos dizer que é um prazer enorme ter você aqui com a gente. E antes de apresentar o nosso convidado, a gente sempre apresenta aquele que está sempre conosco, Rodrigo Rodrigues, seja muito bem-vindo, vamos lá para mais um. Vamos nessa, né? Mais um. E hoje, no 15º episódio, temos a honra de receber como nosso convidado, aqui eu vou fazer a leitura, ele que é primeiro-tenente da Brigada Militar, formado em Teologia pelo Seminário Batista, capelão, escritor. Hoje temos o prazer de receber Adriano Dias, aqui nesse 15º episódio do podcast Roteiro Livre. Adriano Dias, é um grande prazer ter você aqui com a gente. Eu tenho certeza que esse bate-papo será algo que vai agregar na vida das pessoas, pela sua história de vida, pelo seu trabalho que nós vamos estar falando, livro Autoridade para ser um agente público, né, de segurança pública e servo de Deus, né, principalmente essa barreira, né, do cristão, segurança pública, enfim, a gente vai estar conversando. Então, seja muito bem-vindo aqui, Adriano, ao 15º episódio do podcast Roteiro Livre. Obrigado, pastor Jonathan, graça e paz a todos, é uma grande honra, obrigado pelo convite mais uma vez, por estar aqui, e a ideia é contribuir de alguma forma, falar de Deus num feriado, né, de carnaval. A gente escolheu estar aqui falando das coisas de Deus, e obrigado pela oportunidade de compartilhar o nosso livro aí pro pessoal. Amém. Como a maioria dos nossos convidados são cristãos e eu gosto disso, né? A gente sempre fala que a vida do cristão tem o antes de Cristo e o depois de Cristo, né? E a primeira pergunta que eu sempre faço é como Cristo chegou na sua vida, como o Senhor se converteu, né? Entregou a sua vida a Jesus, como foi essa primeira experiência com Deus, o seu testemunho de vida até encontrar Jesus, né? Vamos usar esse termo. Sim, eu sou de uma família origem católica, sou natural de Camaquã, no Rio Grande do Sul, região sul, perto de Rio Grande. A gente veio para a área de Canoas, a gente era muito pequeno, eu e minhas irmãs. E a gente ia na igreja católica, frequentava, minha mãe é muito católica, ia na missa, né, todo domingo, e a gente ia junto, mas não tinha aquele entendimento, e a gente foi crescendo. Hoje eu posso me dizer que sou militar a vida toda, foram 32 anos, contando o serviço militar, depois a Brigada Militar. E fui me converter algum tempo depois. Eu me lembro que eu entrei no seminário em 2020 e eu era um dos mais velhos de idade do seminário e um dos mais novo convertido. Eu brincava com o pessoal lá porque muitos jovens vindo de igrejas mesmo, direcionado para estudar para serem pastor. E quando eu cheguei lá eu disse, olha, eu tô aqui para aprender com vocês e para aprender as coisas de Deus. Não tenho o chamado para pastoreio, mas eu quero aprender de Deus. E não posso perder tempo, porque a minha conversão foi tardia, como se diz. Né? Foi em 2018. Após um fato traumático para nossa família, a perda de um filho. Ali foi onde a gente realmente se voltou para Deus, procurou uma igreja, fomos acolhidos e cuidados. E entregamos a nossa vida para Jesus. Aí a partir dali, como eu disse, eu não queria perder tempo. Comecei a estudar, fazer um trabalho mais direcionado para o nosso público policial, a área da segurança pública. E uns 2 anos, mais ou menos, Deus colocou no meu coração de escrever esse livro. Direcionado à segurança pública. Para falar, relacionar o trabalho com as coisas de Deus, a vida cristã. E levar a palavra para aqueles que não conhecem, né? No nosso meio. Voltando ali para sua conversão, o senhor teve um episódio, né, traumático, né, como o senhor relatou, e alguém que veio oferecer ajuda como igreja, como é que foi até, porque o senhor se converteu na Igreja do Brasil para Cristo, né, de Esteio, né? O senhor tinha um familiar que congregava na igreja de Esteio ou algum amigo, algum conhecido que o direcionou até a igreja? O senhor sabe que a gente sempre fala, tem aquele ditado que diz, mas que não está na Bíblia, né? Que se não procurar Deus no amor, vai procurar na dor, né? E a gente, infelizmente, foi na dor.
Mas a gente foi acolhido. A minha esposa já participava. Já frequentava. Já frequentava, tinha sido convidada já por uma amiga nossa. Não gosto de citar nomes porque foi bastante gente que nos acolheu, nos apoiou, né? E primeiramente foi esse casal de amigo nosso. Então a minha esposa começou a ir na igreja, mas eu não ia. Aí depois de acontecer esse fato com nós, eu fiquei hospitalizado um tempo. E um irmão dessa igreja foi lá me visitar no hospital. Foi lá fazer uma visita. Foi fazer o serviço de capelania, que mais tarde eu fui descobrir que era capelania, né? Hospitalar. A visita no hospital. E lá ele me falou... Que é importante, né? Muito importante. E lá ele falou de Jesus pra mim e tal. Na época ali eu não entendi, não. E depois, quando eu saí, que eu fui procurar, resolvi ir na igreja. Sim. E gostei. E fui tocado, né, por Deus. Sim. Aí a gente teve um encontro com Deus, que é um retiro, né? Sim. E foi ali a minha experiência com Deus, nos 13 dias do retiro. Daí quando eu voltei, aceitei Jesus no retiro. Sim. E aí quando eu voltei de lá, eu posso me dizer assim, convertido, né? Sim, entregou sua vida a Cristo, né? Eu gosto, como eu disse antes, eu gosto muito desse ponto do nosso testemunho de entregar a nossa vida a Cristo, porque para quem ainda não tomou uma decisão, não entende, né? Ou pelo menos não tem dimensão de como é uma vida antes de Cristo e depois de Cristo, né? Não que a vida ficou fácil, mas a gente sempre caminhando na certeza de que alguém que está cuidando de nós, né? É um ponto muito importante. Bem, tu comentou ali, né, da tua conversão, comentou do seminário onde, né, se propôs a cursar no Seminário Batista. E aí, então, há 2 anos, mais ou menos, aproximadamente, né, Deus colocou no seu coração essa vontade de escrever o livro, né? E aí eu ia perguntar, assim, mais profundamente, o que te incentivou, Adriano, a escrever o livro? O que te motivou, se foi a tua realidade de militar e enfim, esse relacionamento um pouco conturbado com a igreja, né? Porque a gente estava comentando antes, há 20, 30 anos atrás, se você fosse da segurança pública, principalmente efetivo na rua, no primeiro confronto, no primeiro contato, se você se convertesse, você tinha que pedir demissão, né? Enfim, abandonar o cargo, porque eles não conseguiam entender que você estava a exercício da sua profissão, né? Você era um cristão, mas você também estava a exercício da profissão. Foi mais ou menos nessa ideia que surgiu a vontade de escrever o livro, mais ou menos? Eu lembro que quando há 30 anos atrás tu tivesse um colega cristão no meio militar, na grande maioria, para aquele colega ali era considerado fraco. Sim. E hoje a gente vê exatamente ao contrário, a gente saber que ele é um cristão, um homem de Deus, que ele é fortalecido pelo Senhor. Sim. E no meio militar, ele parecia, a gente tinha um entendimento errôneo de que ele era uma pessoa fraca, não era confiável. Sim. Porque se precisasse mentir, se precisasse burlar o sistema em algum momento, aquele rapaz ali, ele não ia concordar com aquilo. Sim. E ou aí, até pro confronto armado também. Até pro confronto armado, ele tinha a ideia de ser fraco, de te deixar na mão, empenhado. Sim. Olha bem, como isso são as coisas, tudo há 30 anos atrás. Depois a gente vai vendo, e isso foi me trazendo essa ideia. Porque eu vejo assim uma análise, eu acho que o último censo lá foi... que eu vi, de 2010, depois não vi mais na questão da religião dentro do meio da segurança pública. Sim. Eu vejo que hoje que a maioria ainda é católicos não praticantes. Sim. E uma porcentagem cristão, evangélicos, protestantes, eu vejo que aumentou bastante, vem aumentando. Sim. E tem muitos espíritas. O nosso meio policial, por lidar com os dois extremos, a gente vê muito a parte do militar procurar o candomblé até e a parte espírita. Sim. Porque traz uma ideia de proteção. Sim. E por lidar muito com a criminalidade também, de
nesse meio criminoso, eles são muito de fazer pacto, de fechar o corpo para que nada aconteça. Sim, e fazer rituais para se proteger. Sim. E muitos policiais entram nesse meio aí. Sim. Erroneamente, né? Sim. Mas... E aí, com o passar do tempo, eu fui sempre com essa vontade. Comecei a fazer anotações, rascunhos. Sim. E via a necessidade de levar uma palavra para dentro dos quartéis, especificamente. E para os agentes de segurança em geral, né? Sim. Porque nem o senhor falou ali, antigamente, era inadmissível um cara que era cristão, ele entrar na polícia. Sim. De pegar numa arma e ter que matar alguém. Sim. As pessoas achavam que não combinava, não? Sim, não tinha como relacionar. E hoje eu vejo que é já justamente interligado. Sim. O policial, ele está a serviço da comunidade, ele usa uma arma para se defender e para defender a população. E se ele tiver que usar a sua arma e ceifar a vida de alguém, se for no estrito cumprimento do dever, em legítima defesa, né, de acordo com a lei, ele não vai ser responsável pelo sangue. Isso a Bíblia aqui afirma, né, não é nossa. Sim. Ela dá esse respaldo, dá esse respaldo, né? E é interessante até porque muitos cristãos que hoje estão na brigada, né, na segurança pública como um todo, às vezes não tinha esse respaldo, né? Às vezes tinha até essa incerteza da profissão, né? Enfim, será que eu vou praticar a minha profissão, sendo que às vezes lá na igreja eu recebo uma palavra diferente, né? Um conflito, né? De ideia. Surge um conflito, né? Porque ele podia pensar assim, pô, se eu matar uma pessoa, eu vou pro inferno. Sim. Porque Deus diz não matarás. Sim. E ponto, mas daí tu vai ver todo o contexto ali, tu vai ver que não, que o não matarás, mandamento sagrado de Deus, é a questão de assassinato, né? Sim. De tirar uma vida da pessoa por executar, não em legítima defesa, preenchendo aqueles requisitos, né? Sim. Então eu achei muito interessante o propósito do livro, né? Para entender que esse agente, ele tá sendo assistido, né? Tá, ainda mais por alguém que hoje está na reserva. Sim, foi para reserva. Mas a ideia do livro, quando tu teve a ideia, a vontade de escrever o livro, tu estava nativa ainda? Ainda estava nativa. Ainda estava nativa, né? Nasceu essa vontade. Sim. Eu acho que Deus, né, colocou no meu coração porque os últimos parecia distante, mas depois foi se tornando possível. Daí eu vi que era possível. Sim. Nos últimos anos tu estava nativa, ficou mais ou menos que uns 2 anos depois da tua conversão que tu permaneceu nativa. Mais ou menos 2 anos. Converteu, ficou mais 2 anos. Eu comecei a estudar em 2020. Sim. Logo depois saí. E aí no momento que chegou a aposentadoria... Eu brinco assim, foi tipo, eu troquei o Código Penal, que o nosso policial tem que seguir. Eu digo, eu troquei o Código Penal pelo Código da Vida, né? Que é a Bíblia, né? O manual. O manual fiz a troca drástica ali. Sim. E até, tipo assim... E o bom é que agora tens tempo de produzir material, de pensar, de contribuir, né? Que nem na ideia da capelania que tu descobriu só quando estava no hospital e alguém um cristão foi visitar. E o quanto também isso é importante, né? E a capelania, a gente, né, se relaciona somente a visita no hospital, mas também é necessário a visita nas corporações, enfim, né? Ter essa presença, mesmo que o Estado um pouco freia isso, né? É uma área muito extensa, muitos não conhecem, né? A capelania é uma área muito extensa, abrange várias áreas, né? Não é só a visitação hospitalar, é a que mais é praticada, no meu entendimento. E a que menos o pessoal pratica hoje é a capelania prisional. A prisional já é mais restrita, o pessoal tem todos uns requisitos para entrar num presídio, né? Sim. Eu acredito que a hospitalar, a capelania social, é a que muita gente faz, às vezes nem sabe que está fazendo capelania. Assistente social, né? Ajudar as pessoas, fazer mutirão. Agora teve essa enchente. Muita capelania social foi feita, mas a pessoa às vezes nem sabe que está fazendo capelania social, né? Ajudar uma pessoa materialmente, com alimento, com roupa, mas não esquecendo da palavra. E esse é a capelania, né? Assistir quem está necessitado,
levar o sustento, a pessoa, a necessidade básica, mas também não pode esquecer da palavra de Deus. Sim. Voltando um pouco lá atrás, o que te motivou, tipo, a entrar na segurança pública, depois ir para Brigada Militar? Qual foi? Teve um familiar seu, ou foi surgindo meios, assim, eu vou entrar nessa área aqui. O senhor sabe que a maioria, hoje a gente vê a maioria tem alguém da família. Mas tem algum familiar, não foi o meu caso. Eu cresci, né? Vim do interior, vim para Canoas, depois de Canoas para Esteio, uma família pobre, uma família humilde. Sim. Não tinha profissão e achei no serviço militar a primeira porta, né, de entrada, né? Sim. E aí fui para o serviço militar, servi na aeronáutica, na Força Aérea Brasileira, e ali eu gostei muito do militarismo, da parte do militarismo, da hierarquia, da disciplina. Sim. E aí eu tinha um amigo que era policial militar, na época eu ainda estava na aeronáutica, e ele que me convidou, me motivou, olha, vai ter concurso ano que vem, Sim. tu não faz e tal. E foi o que aconteceu, daí eu saí no outro ano prestei o concurso para a brigada. Sim. Mais por incentivo dele do que por minha vontade no primeiro momento, né? Sim, sim. Depois gostei muito. E os seus familiares, ficando, assim, né? Seu pai, sua mãe, que pensavam de tu ingressar na Polícia Militar? Porque às vezes eles ficam receosos, né? Tipo, é um serviço perigoso, né? A minha mãe tinha muito medo, né? Não queria, né? Sim. Depois acabou acostumando, né? Mas é aquela coisa, ela nunca ia dormir sem eu chegar, né? Sim, fica a mãe esperando, né? E depois no casamento a esposa a mesma coisa, muda, né? de lugar, Só muda... Entrei bem Sempre tem alguém preocupado. Iniciei com 18, 19 entrei na brigada e lá se foram 30 anos, mas sempre aquela preocupação, né? De se vai chegar bem, né? Se vai ser um dia bom, porque como eu digo, a gente sai e não sabe se vai voltar. Hoje, quem tá na linha de frente corre o risco, mas hoje em dia toda a população corre esse risco, né? De sair de casa e não saber se vai voltar, né? Porque a violência aumentando e eu fico pensando, né, como muito vinculado, quando deu o exemplo que há 30 anos atrás um cristão que estava na polícia era considerado fraco porque talvez ele não teria capacidade de burlar o sistema ou de fazer algo, né? E eu me lembro muito numa pregação de um pastor de internet mesmo, mas eu achei bem interessante que o cristão busca avivamento e tudo mais. E uma das regras do avivamento é quando a criminalidade diminui, é quando a mentira diminui, é quando a corrupção diminui. E por quê? Porque há meios que foram, enfim, conquistados, né, pelos cristãos e tudo mais, né? E aí isso, digamos, para ele passa a ideia de avivamento e é o que eu acho, né? E só que essas áreas que são influenciadoras, como a segurança pública, como a política até em si, era demonizado, vou usar esse termo, pelos cristãos, né? Pensar assim, não, tu não pode ser policial, tu não pode ser político, porque político vem na cabeça do ser humano que tem que mentir, né? Vai ser tentado, corrupção e tudo mais, né? E eu acho interessante como essas barreiras estão sendo quebradas, né? Sim. E aí, quando eu vi o material, eu fiquei pensando assim, não, é um militar escrevendo para alguém que está na segurança pública, para entender, você não está sozinho, você está no exercício da tua profissão, você é militar, mas você antes é cristão, honra o teu Deus, exerce a tua função e assim tu tem certeza que tu vai contribuir com a sociedade em todos os aspectos, moral e tudo mais, né? Sim. Só que daí vem aquele lado assim, hoje o mundo, né, e aí a gente fala São Leopoldo, Sapucaí, Esteio, a criminalidade tá aumentando. Hoje parece que é normal roubar celular, né? Parece que as pessoas aplaudem, né? E aí a gente começa a ver, mas o que tá faltando, né? No meu pensamento, falta muitas vezes o cristão entrar nessa área, né? Tipo assim, tanto na questão política, para intervir com leis que sejam severas, porque a injustiça não pode prevalecer. A pessoa trabalhou o mês todo para ser furtada por alguém. Eu não posso aplaudir isso em hipótese alguma. E ao mesmo tempo também entrar na segurança pública e tudo mais, né? São áreas que tem que ser ocupado, né? E o projeto
do livro teve essa visão, né? Eu acho bem interessante partilhar isso, mesmo que, claro, o livro não seja nichado apenas para o militar, né? Seja mais um entendimento para todos, né? Porque se você observar parte de uma ética de como eu ser um cristão militar, mas também pode ser parte da ética de como eu ser, no meu caso, um professor cristão, outro um médico cristão, outro um comerciante cristão, um vendedor cristão, porque o vendedor também gosta de mentir também. Enfim, né? Tudo parte por uma ética de que não, eu sou servo de Deus antes de qualquer profissão minha, né? Adriano, se você pudesse assim resumir o livro em uma palavra ou uma frase, assim, que tu, tipo assim, diria? Não, o livro fala disso. Eu vou resumir ele numa frase ou numa palavra, até se tu for mais cauteloso. Eu costumo dizer que eu diria que necessita da autoridade de Deus para fazer qualquer coisa. Sim. Porque o título autoridade, tu olha a vinda de um policial, parece que tu tá trazendo para ti, e é justamente o contrário. No primeiro momento eu pensei em botar o título a verdadeira autoridade, que é de Deus, né? É ele que nos capacita para exercer qualquer função, como o senhor falou. Sim. Então é a autoridade que vem de Deus. Só ele pode te capacitar para te fazer o bem, trabalhar, ajudar as pessoas. É esse que ele quer de nós, né? Ah, tá. Daí é bem interessante, né? Traz essa ideia de que há uma autoridade acima de nós. O cara brinca, o general dos generais, né? Deus, a autoridade que vem de Deus para te capacitar e fazer o teu melhor em qualquer área, né? Que tu esteja trabalhando, né? Tem um versículo que fala que tudo que ele... Que você faz aos homens é como se você fizesse a Deus, né? Ou seja, a tua atribuição. A Bíblia fala que toda autoridade é instituída por Deus, né? Sim. Mas também. Deus usa as autoridades tanto para o bem. Ele usou, né? Quantos personagens bíblicos endureceu o coração de Faraó? O Faraó era uma autoridade, né? Sim. Ele fez aquilo ali. Muitas vezes ele dizia, né? Vou endurecer o coração do Faraó para não deixar o povo partir. Sim. E então a autoridade, Deus direciona, Deus capacita, então não é nada, né? Sim. Com nós, né? E esse texto é bem interessante do Faraó, né? Que ele fala assim, eu endurecerei o coração de Faraó. E aí o objetivo era que até chegasse no final, os egípcios fossem eliminados, né? Tipo com as pragas, com a última praga, que é a morte dos primogênitos. E depois o exército no meio. E aí para todo mundo entender que há um Deus em Israel, né? E depois quando o povo atravessou o Mar Vermelho, as outras nações já pensavam assim, esse é o povinho escravo que saiu e que destruiu o Egito. E tu olha assim, não, mas eles não tinham capacidade. Então é sinal que a autoridade que estava sobre eles, que era Deus, né? Deus, era maior do que eles. É muito comparativo com a parte militar, né? Tanto as cartas de Paulo na prisão, né? Sim. Que ele ficava observando o militar que estava de guarda ali. Sim. Foi dali que ele tirou a coraça, né? A capacete da justiça. Para escreveu relacionando, né? As armaduras de Deus, né? Sim. E um outro fato que eu gosto muito da passagem do Cornélio, né? Que foi o centurião, o primeiro gentil, né? E a família toda convertida ali. Sim. Porque, então, é o meio militar que onde se iniciou, assim como na capelania, né? Iniciou no meio militar. Sim. A capelania iniciou na Segunda Guerra Mundial. Sim. No meio militar, né? Sim. Conta a história da capelania. A história da capelania, eu participo de um projeto ali de um pastor Márcio de Campo Bom. Eu ajudo ele a te dar curso de capelania. Sim. Se alguma igreja, né, estiver interessada, ela faz o contato ali com seus membros. Sim. Para o pessoal ter... hoje em dia na internet tem muito cursinho de capelania. Sim. Mas tem as leis que regem e tal, e o pessoal às vezes não tem conhecimento, ele quer só uma credencial para ele poder ter acesso a entrar no hospital, a prisão. Muitos lugares, muitos cursos oferecem até a credencial vitalícia, e a lei proíbe isso. Ela tem que ser renovada de 2 em 2 anos, justamente para isso, porque para fazer o curso de capelão tem os requisitos, né? Sim. Um dos requisitos é tu estar congregando em perfeita comunhão com a tua igreja. Sim. Pega uma carta do teu pastor, da tua autoridade eclesiástica para fazer o curso de capelão. Sim. Em 2 anos, se tu não renovar a tua carteira, tem que ser renovada para te saber se aquela pessoa ainda está na igreja, se não se desviou, se não... Sim. Daí por isso que no máximo 2 em 2 anos tem que renovar a carteirinha, né?
E a capelania eu comecei a gostar muito Eu costumo contar a história do santo, que virou santo depois da Igreja Católica, Santo Martinho de Tours, que era um menino. Deus de jovem, ele tinha o sonho de seguir Jesus, ele queria ser cristão. E os pais dele eram ateus. E não queriam tirar da ideia desse rapaz, o que esse cara, que esse guri quer com isso. Sim. E naquela época podia alistar, com 15 anos, mais ou menos, ele foi alistar. O pai dele pensou, vou tirar isso da ideia. E Sim. alistou ele no exército. E ele foi pro exército, mas sempre continuou com aquela vontade de servir Jesus, de conhecer, né, de Deus. E aí a história conta que numa noite, no inverno muito frio, o Martinho estava fazendo uma ronda, estava entrando na cidade já de cavalo e ele encontrou um mendigo sentado, totalmente vulnerável ali, e ele se compadeceu daquela pessoa e ele não tinha muito o que oferecer. Ele cortou a capa dele ao meio e deu a metade para cobrir, para aquecer o mendigo. E aí aquilo ali ficou muito marcado, assim, dele ter... E aí ele seguiu. Daí a história conta que depois, na noite seguinte, ele teve um sonho que Jesus apareceu para ele, tipo, agradecendo ele por ter sido acolhido. Tiveste frio e tu me agasalhaste, né? Sim, conta essa Bíblia. E aí ele entendeu que aquilo era um chamado de Jesus. Sim. Aí, em seguida, ele saiu do exército e foi seguir a vida, e virou pastor e tal. E aí ficou a origem da capelania, partiu da capa, né, do Martinho, né? Sim. Aí na Segunda Guerra Mundial eles pegaram aquela capa, aquela metade da capa do Martinho, botaram num oratório e levavam pro campo de batalha, tipo um amuleto ali, um santo, sei lá, uma proteção pra tropa. E eles não saíram pra batalha sem antes orar ali pelaquela capa. Sim. E o sacerdote daí que tomava conta daquela capela ali com a capa dentro, aí começou a se chamar capelão, né? Sim. Aí veio a origem, capa, capela, capelão. Sim, aí sim. Se tornou e o cuidado, a origem. E é o cuidado, né? Uhum. Bom, muito interessante. Tu recebeu já, né? Eu vejo ali no Instagram vários feedbacks assim do livro. Tem algum que tu tipo, te chamou a atenção de alguém? Um feedback, um retorno? Eu li o livro, eu acho essa parte interessante, assim e tal. Alguns irmãos da igreja, que nem eu digo, que não são, no primeiro momento parece que é um livro direcionado a servidores públicos, até mesmo pelo título, mas a minha ideia era atingir outras pessoas. A ideia não é ganhar dinheiro, é edificar vidas mesmo. Sim. Quando tu recebe o feedback assim, da pessoa, que legal, gostei daquela parte, daquele determinado assunto, é muito legal, muito bacana, assim. Sim. Da pessoa entender, não... Que nem eu falo de vocação, de chamado, né? A pessoa diz, eu não estou satisfeita hoje no trabalho que eu estou exercendo, eu não queria estar aqui. Daí o livro fala, não, tu tá justamente onde Deus quer que tu esteja. Nesse Aquilo ali é um processo, lá na frente tu vai estar onde tu deseja, tu sonha, né? Sim. Não desanima, siga em frente. Sim. Isso tudo vale para qualquer profissão, né? Não só no meio militar, né? Se parar pra pensar, eu vim embora pra São Leopoldo em 2007, né? E o meu primeiro emprego foi dentro de uma empresa, Freios Controil, né? E estudava, né? Fazia teologia e ao mesmo tempo trabalhava. Mas, né, minha faculdade era teologia, não tinha nada a ver com o trabalho. E às vezes eu pegava e ficava perguntando assim, mas o que eu tô fazendo aqui? Só me queimando, porque era injetora de borracha, tem as marcas até hoje. E aí, mas depois passou o tempo, saí de lá em 2011, fiquei de 2007 a 2011. E hoje eu vejo no ministério, tipo assim, pastoral, que exerce, eu me lembro de histórias que aconteceu lá, né? Tipo, do convívio, do contato com as pessoas, do relacionamento com as pessoas, né? E aquilo serviu como uma grande contribuição, eu vou dizer, para minha vida. Não foi uma pequena, não uma média, foi uma grande contribuição que somou a minha vida, né? Até principalmente depois no cuidar do outro, no administrar, do entender, né? E aí é interessante, às vezes as pessoas estão num lugar que elas acham que não é o lugar para elas estão descontentes, elas não estão alegres com o seu ambiente de trabalho, e na verdade
ela tá no lugar onde Deus preparou para ela, porque há um propósito, né? Então a gente, como a gente fala assim, a gente tem que ressignificar as coisas, né? E se ressignificar as coisas é tudo a partir de uma visão espiritual, de entendimento. Tá, mas por que eu estou aqui? Por que eu estou conversando ou trabalhando com uma pessoa que eu não suporto? Vou usar o termo assim, uma pessoa mal educada, uma pessoa isso, aquilo. Há um propósito, né? Seja trabalhar na sua vida, um trabalhar, né, pessoal, ou também você está sendo um instrumento para trabalhar na vida do outro, né? Há uma questão. Então isso é importante até para a gente encontrar o objetivo, porque uma das coisas que eu me criei vendo, tipo, no interior, eram as pessoas que trabalhavam em empresas e elas nunca estavam motivadas. Era, tipo assim, a cada 10 pessoas, 6, 7... tô aqui, não sei o que lá, tem que trabalhar, tem que me acordar às 5 da manhã. Tudo uma insatisfação geral. E ao mesmo tempo também existia raramente pessoas que estavam satisfeitas. E a maioria dessas pessoas que estavam satisfeitas eram muitas vezes cristãos que entendiam que para uns o salário era pouco, para elas era algo, uma providência divina para sustentar a sua família, né? E aí, tipo assim, como eu pensar, né? As mesmas pessoas fazendo as mesmas funções com pensamentos diferentes. Tudo vem do entendimento de um propósito, né? O senhor não acha assim que muitas vezes a questão de reclamar, de estar insatisfeito, murmurar, não tem a ver com lá no início quando Deus disse, do suor do teu rosto comerás o pão, né? Que foi o castigo, né? Eu acho que tem muito a ver sobre isso. O pior que é. Porque é uma maldição, vou usar. Como se fosse uma maldição pro homem. Vai ter que trabalhar, vai ter que suar para conquistar o teu pão. Sim. E a pessoa muitas vezes está insatisfeita com aquilo ali, com o trabalho que está exercendo, com o salário que está ganhando. Sim. Mas ela não sabe que ao mesmo tempo é um privilégio. Sim. Muitos queriam estar, sempre vai ter alguém que queria estar no teu lugar, fazendo o que tu tá fazendo, né? Sim. Então tu tem que olhar, tem que ter sonhos, tem que ter objetivo, olhar para frente, mas tem que olhar para trás também, né? Não pode deixar de olhar para trás. O meu livro tem a parte tem o capítulo do superando os desafios e o do deserto, o penúltimo capítulo, que é o que eu mais gosto, que eu escrevi, é superando o deserto. Eu falo muito disso, né? O deserto, o próprio nome já diz, uma região árida, uma região seca, difícil de sobrevivência. Sim. E o deserto para nós, esse local árido, local de difícil sobrevivência que Deus nos coloca, né? Sim. Para nos aperfeiçoar, para nos mudar, no deserto, né? Que nós vamos ser forjados, né? Vão aprender, forjados. Então é interessante que foi a nação de Israel. Ela se tornou nação a partir de uma legislação, né? A partir de um código civil, de uma lei, né? E a lei, né, foi dada no deserto, né? Sim. Tipo assim, no momento de incertezas, Moisés caminhava, conduzia o povo caminhava naquela murmuração. Moisés, será que não tinha lugar suficiente para enterrar nós no Egito, para estarmos aqui? Trouxe para nós morrer no deserto. Trouxe para nós morrer no deserto, e Moisés naquele meio de liderança, aquele povo murmurando, e a partir daquela murmuração, naquele tempo ruim, árido, Deus fez algo significativo para a nação de Israel quando deu o Pentateuco, né? As leis, né? Não somente o Decálogo, os 10 mandamentos, mas também... E aí é interessante essa questão, né? O superar o deserto. E novamente sempre volta, né? Ressignificar as coisas. Eu olho aquilo com dor. Mas se eu ressignificar, eu posso olhar assim, não, isso aqui é um momento de aprendizado. Né? Não, vou superar o deserto. É ruim, é desconfortante, mas é um momento que vai fazer eu evoluir. Ter a consciência de que vai passar, né? Vai passar. E tu vai sair diferente da forma que entrou. E a liderança, fala um pouco de liderança também, né? Tudo baseado nos personagens bíblicos, né? Sim. A liderança, o líder servidor, né? Tu tem que saber ser um líder servidor, tu tem que dar o exemplo, né? Sim. A liderança, a autoridade que Deus te capacitou, se tu usar para o bem, é uma coisa. Se tu usar para o mal, independente às vezes tu nem tá tendo a verdadeira noção do que tu tá fazendo, mas tu não tá usando a autoridade que Deus te deu para o bem. Infelizmente tu vai sofrer as consequências, para todos, né? Vai ter um julgamento. Sim. Prestaremos conta diante de Deus sobre isso, né? Sim. É que nem a maior autoridade que a gente conhece, o maior exemplo hoje
que nós devemos seguir. O cristão é a pessoa de Jesus, né? E Jesus sempre veio com o propósito de servir, né? Ele não foi 100% passivo. Todo mundo acha que Jesus foi passivo. Não. Ele se impôs quando teve que se impor. Ele manteve a ética. Ele foi alguém que não murmurou quando teve que pagar o imposto, um pedágio, não, vai lá, vamos pagar, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, ele teve uma coerência em todos os meios. Mas o que mais chama a atenção no ministério de Jesus é o servir também, né? Desde a ceia, do momento de que lavou os pés do discípulo, do lava-pés. Então, tipo assim, Jesus como uma grande autoridade, o maior exemplo de autoridade a ser seguido, ele migrou em vários aspectos, né? Eu sou uma autoridade tão grande possível de servir aos meus subordinados lavando os pés, ao mesmo tempo de que eu sou uma autoridade tão grande de que eu sigo regras e não determino as regras, né? Eu sigo as regras. Não, nós somos... Israel naquele tempo era um povo que estava sendo escravizado pelos romanos. Não, nós vamos acertar e vamos pagar tributos a César sem problema algum. Então ele teve esse padrão ético mesmo sem perder a autoridade, né? E, infelizmente o ser humano, e aí vem até no centro no ponto de empresas, o ser humano, quando ele recebe uma autoridade a mais, uma função, não é nem autoridade, uma função, ele já perde todos os pontos, né? Não todos, mas tem gente que ganha sobe nele aqui, ele já perde toda a sua essência, né? E aí falta essa distinção, esse entendimento. Sobe pra cabeça, né? Sobe pra cabeça. Que diferente disso, todo o cristão, ele tem essa percepção, né? Tipo, pelo menos a maioria, né? Ele tem essa ética, não, eu estou numa função superior. Mas o meu subordinado não é não é alguém que eu vou pisar, né? É alguém que tá aqui. Semelhante a mim, né? E eu tenho que, né, só apenas coordenar, né? Guiar, né? Até porque as responsabilidades vai cair sobre, né? Sim. O superior, né? Nós temos aqui um quadro, mas eu acho que antes... vamos seguir o quadro. Eu não sei se tu chegou a assistir o episódio com o Jefferson aqui. Assisti. Tem um quadro que é o passo para o aperta-mão, né? Que é tipo, né, o Raul Gil. Eu tiro o chapéu, coloco o chapéu, só que tem a parte de neutralidade, né? Parte de uma ilusão, né? Eu sempre explico isso para o pessoal entender. Tá caminhando, vai vir alguém ou um objeto, um tema, e aí tu tem a opção. Ou você passa no sentido de ignorar, não, ignora essa pessoa, esse assunto, não quero nem saber. O parar, no sentido de neutralidade, não tenho opinião formada, não sou a favor, mas também não sou contra. E aí, por último, o aperta a mão, né? Eu sou muito generoso. Todos os que eu trago aqui, a maioria aperta a mão. Raramente tem o passo, eu acho que teve 1 ou 2 vezes, de 14 episódios, né? Porque eu acho um momento bem interessante, porque todos os assuntos que a gente coloca ali, as pessoas ou o tema, ele tem muito a ver com o convidado, e aí a gente, né, consegue comentar mais sobre o assunto. E aí o primeiro, né, dado lá, que a gente vai, o primeiro tema, que eu quero mencionar e perguntar, o policial militar como um todo, né? Claro que tu vai apertar a mão, tu foi um policial militar, mas tô olhando agora de uma ótica de fora, da reserva, né? Olhando como um todo, não... Os teus amigos de Sapucaí vão te perdoar. O que você acha da polícia militar como um todo? Tanto, vamos dizer assim, não só os soldados, mas, enfim, sargentos e tal. Você acha que esteve melhor ou que hoje está melhor, né? Então, tipo assim, apertar a mão é quase certo, porque era a tua profissão, né? É a tua profissão ainda, mesmo estando na reserva. Mas qual a tua opinião? Tipo, eu vou até mudar a palavra. Você acha que quando você entrou, o efetivo era mais capacitado do que hoje? Mesmo que houve uma questão tecnológica, avanços, armamentos, rastreamento, câmeras, que antes não tinha, né? Você pegava o carro e nem GPS tinha, né? Tinha que pegar um mapa pra fazer. Hoje, eu, partindo do princípio, para geral, polícia militar, eu acho que há uma necessidade de apertar a mão, porque a grande maioria são pessoas honestas, são pessoas trabalhadoras. Sim. É muito grande o efetivo, e como eu digo, em toda a profissão tem o bom, tem o ruim, tem o mau caráter. Sim. E eu digo, a polícia militar, a justiça militar do estado é uma das poucas justiças que corta na própria carne. Sim. E as pessoas acham que é privilegiada, pelo contrário.
Sim. Ela, quando identifica desvio de conduta, conduta criminosa, ele é punido. Sim. E é penalizado, muitas vezes até injustamente. Sim. E ele é excluído das fileiras. Então, no geral, eu aperto a mão, porque eu creio que hoje o sistema não é favorável. Não é favorável. E na minha época era bem diferente, né? Era mais, que nem o senhor falou, não tinha câmeras, não tinha... Tudo isso inibe um pouco. Hoje estão querendo incorporar a câmera corporal nos policiais para filmar a própria abordagem. É um lado, eu vejo um lado positivo e um lado negativo. O positivo é que se tu está trabalhando no exercício da função, não está fazendo nada de errado, é benéfico para ti. Sim. Se tu tá com intenções ou de fazer alguma coisa errada, aí a câmera vai te condenar, te prejudicar. Mas no geral eu vejo que hoje o pessoal é mais capacitado. Sim. E a criminalidade, a gente nunca vender segurança pública é uma coisa muito difícil. Sim. Porque dificilmente as pessoas vão estar satisfeitas. Sim. Eu posso achar que, não, eu gosto da minha cidade, eu me sinto seguro, mas no momento que tu saiu ali, ou tu soube de algum vizinho ou parente teu que saiu, teve um telefone furtado, alguma coisa, tu já muda de opinião. Sim. Rapidamente. Sim. Então a segurança pública, ela não, muitas vezes não se pode medir. Que nem eu digo, vender segurança pública é muito difícil. O teu produto tu não consegue. Não consegue medir muitas vezes a tua simples presença evitou um crime, mas aí aquele crime que tu evitou não é medido, não é contabilizado. Só é contabilizado Só aquilo que você deixou. Aquele que aconteceu, que tu não pode impedir, né? Um crime. Sim. Que nem muitas vezes acontece um assalto, um negócio, as pessoas dizem o quê? E a polícia onde é que tá que não aparece? Mas quando aparece que ela intercepta ou tá na hora, flagra o crime e prende... Ninguém reporta. A pessoa diz assim, não é nada mais que a obrigação deles, né? Sim. Entendeu? Se torna uma profissão ingrata onde tu nunca vai vencer. Então, as pessoas... Parece, né? Tu nunca vai conseguir ser... No geral, tu nunca vai poder agradar, né, a todos, né? Sim, sim. É muito... Mas eu, no geral, aperto a mão. Sim. Hoje... Até estava assistindo e eu vejo como as coisas são feitas e constrói uma ideia na mente das pessoas deturpada. Eu estava assistindo uma série brasileira na Netflix chamada Sintonia. Não sei se vocês viram. Eu assisti a série até o final, 5 temporadas. E o protagonista são 3 protagonistas, né? Tipo, um que é cantor de funk lá, menina que virou advogado, né? Depois saiu da favela e tudo mais, virou advogado e tudo mais, segue. E o outro que era o traficante, assassino e tudo mais. E no final, enfim, ele foi preso, né? E daí depois conseguiu burlar a fuga da prisão e tudo mais. E aí tá, enfim, terminou a série com ele, tipo, meio tendo que fugir longe dos 2 amigos, né? Que era advogado. E aí terminou a série e eu parei e comecei a refletir. E tu sabe que passa a ideia pra você sensibilizar com o traficante. Aí eu olhei assim, observei e fiquei pensando assim... fiquei tipo assim, com dó que ele teve que sair do seu meio. Aí eu pensei assim... Cara, mas calma aí. Ele matou pais de família, ele matou cidadão de bem, o tráfico levou crianças, jovens para a perdição que nunca mais voltaram. Mas a ideia da série... traz essa ideia de a comunidade sensibilizar com o tráfico, sensibilizar com o criminoso, ao mesmo tempo que também traz a ideia de que o pessoa da segurança pública é uma pessoa má, é uma pessoa... Tá contra a sociedade, que tá contra a sociedade, né, o cidadão, né? Então, tipo assim, o sistema, tanto a questão de leis, né, assim como a mídia, não favorece a segurança pública. Hoje a mídia, ela romantiza, né, o crime. Romantiza o crime. Eu lembro de uns anos atrás, numa emissora aí famosa, que uma apresentadora fez um quadro, ele tinha um policial, a enquete era se tu chega ferido no hospital, um traficante ou um policial, quem você socorreria primeiro? Sim. E os convidados que estavam no programa, artistas... A maioria foi pro lado do criminoso. Pro lado do criminoso. Tu vê, então é uma inversão de valores, né? Sim. Aí volta, daí o policial lá do Rio de Janeiro, isso foi convidado para ir no programa para responder, para rebater essa crítica, né? Sim. E ele disse, mas isso não é de se admirar, porque lá na cruz
O povo escolheu Barrabás. Sim, escolheu o ladrão. Então, essa história já tá repetida. Daí, a apresentadora não teve o que dizer, né? Ele disse, lá na cruz, o povo escorreu, mata Jesus, crucifica Jesus e solta o ladrão Barrabás. Sim. Então o que sobra, né? Sabe que eu não gosto de teorias de conspirações, mas eu gosto de refletir. Sim. Lembra uns anos atrás, teve a maior série, acho que foi a maior de todos os tempos, chamada A Casa de Papel. Sim. Sim. Então, muito simples. Ali já começa-se nós repetimos muito, porque nós tínhamos uma massa mundial torcendo para quem? Para os bandidos. Os ladrões, para quem se dá bem, para não ser pego, né? Então já vem assim, acho que é uma coisa mundial, assim, os filmes, romantizando. Né? Os filmes policiais, a maioria americano, o que a pessoa vê? O bandido fugindo, a polícia atrás e os telespectadores, eles torcendo para que o cara fuja, que não seja pego pela polícia. Sim. Não é? Sim. Aquele monte de viatura, às vezes, aquele monte de viatura atrás do ladrão. Sim. E a pessoa torcendo para que o cara fuja, não que a polícia pegue ele. Sim. Tá tudo invertido. É o invertão de valores. Mas são esperanças que fico colocando. Eu vou para outra franquia. Sim. Velozes e Furiosos. O que eles são? Né? Eles foram, na maioria ali, eles eram assaltantes de cargas, de caminhões, de carros e tudo mais. Sim. Só que aí eles furtam e roubam no primeiro e segundo, né? Vou falar assim, pra gente entrar mais na questão legislativa. Eles furtam e roubam no primeiro e segundo filme. Aí, e no terceiro, o quarto, que daí não é o mesmo elenco, é lá em Tóquio e tal. Sim. Acontece os desafios, o pessoal só quebra a lei de trânsito lá. E aí depois os outros, eles vêm se redimindo, indo atrás de outros maiores lá, ajudando a polícia. Sim. Então por isso que fica impregnado. Acho que é mais uma esperança. Algumas pessoas conversam com uma esperança assim, Não, mas o cara tem uma chance de se redimir. Claro que tem, né? Mas o Estado tá aí para cumprir essa chance. Porque a gente tem que acreditar que nós, como cristão, que a pessoa pode mudar, né? Que pode realmente se arrepender, né? Sim. Mas que nem eu vi um criminoso, que o ladrão, por muito tempo, ele foi um dos bandidos mais procurados do Estado. No final da vida dele, se converteu. Sim. Mas aí a gente pergunta, toda aquela riqueza que ele adquiriu com roubo, ele devolveu? Não. Né? Será que ele se arrependeu de verdade ou a partir dali ele... Ou as vidas que ele ceifou também. Ou a vida que ele ceifou, então isso é muito complicado, né? Sim. Ele era um ladrão de banco, ele adquiriu uma riqueza ilicitamente. Quando ele se converteu, se é que se converteu mesmo, será que ele, perante Deus, ele vai dizer, isso aqui eu adquiri ilícito, eu vou devolver, eu vou me desfazer disso. A partir daqui, nova vida, não. Ele continuou levando uma vida luxuosa com aquilo que ele tinha adquirido fruto do crime. Né? No momento, se eu tivesse, aí na minha visão, se eu tivesse convertido e eu sei que a casa que eu tenho, eu veio do crime, o mínimo que eu tinha que fazer é devolver ou vender entregar para a justiça, no caso, fizesse que nem Zaqueu, de dar para os pobres. Porque não, isso aqui não é meu. Não me pertence. Eu vou pegar do fruto do meu trabalho, vou recomeçar de novo. Então é muito complicado, mas sempre há esperança de que a pessoa vai mudar mesmo, né? Sim. É bem interessante, né? Quando a gente fala de segurança pública, a gente fala dessa, como é que é, do personagem que raramente vai ser bem visto, né? Costuma torcer pro bandido, não pro mocinho, né, cara? Eles acham que, né? Eles não entendem. Eu acho que às vezes eles tratam o policial militar como alguém que não tem pai e mãe, como alguém que não tem esposa, filhos. Parece dá tipo essa ideia, porque tipo assim, ele tá fugindo, mas é porque ele é vítima do tráfico, ele é vítima disso, ele é vítima daquilo. Tá, mas e o cara que tá correndo? O cara que tá correndo atrás dele é um servidor público que prestou concurso, que tem uma esposa em casa, tem filhos, né? Uma atriz aí famosa, ela criticando e dizendo que justamente isso aí não, ele rouba
porque ele precisa, porque é necessário. Daí, quando ela foi roubada, ela fez um escândalo. Foi na imprensa, não, que rouba dos outros, mas nós não atingindo a mim, tá bom. Sim. No momento que ela foi roubada, ela mudou de ideia rapidinho. Completamente. Né? Pior que essa ironia, tipo, me irrita, essa hipocrisia, né? Hipocrisia de tipo assim, isso e aquilo. Daí no momento que são eles, aí tipo assim, não, cadê a polícia militar? Não, mas... Tem cidadão, ele não, eu sou o cumpridor da lei, mas... Não, Deus que não me atinja. Sim. Tá tudo certo. Só pensa só pensa em si, né? Não. Sim. Vamos passar pro segundo. Esse aqui eu não sei se tu vai apertar a mão, né? Esse aqui, hoje, atualmente, ele é meu patrão. Nosso patrão. Nosso patrão. Pode comentar. Nosso patrão. O nosso atual patrão, nosso governador, passa para o Alberto Amor. Quero dizer que já teve piores. O senhor é funcionário público do Estado também. Sou funcionário público do Estado. Para nós, hoje, para esse cidadão aí, eu paro, né? Eu paro. Não concordo, mas também não discordo. Eu paro porque, como eu disse, já teve piores. E para nós, por meio da segurança pública, a política é complicada, né? Sim. E nem os números falam, eles vão muito pela estatística, né? Sim. Por mais que parece que a segurança está ruim, os números mostram que vem caindo, que está diminuindo os crimes. Então, se for por aí, para ele é bom também. Para nós, a população o salário dos funcionários públicos da área da segurança ficou muito tempo defasado e até atrasado. Quando ele assumiu o governo, ele colocou em dia. Aí alguns falam que é da onde ele tirou a verba, de outro lugar. Isso a gente não sabe, mas para ele foi um ponto positivo de ter colocado o salário em dia. Sim. Mas tem muita coisa também que a gente discorda, né? Do atual governo. Então, para esse governador atual, eu paro. Sim. Sabe que para a classe dos professores da educação, claro que professores tem uns que são de carteirinha, né? Viciados de carteirinha, que já tem a sua identidade, sua ideologia, são de esquerda, não importa se o Eduardo Leite ou qualquer outro governador fazer algo bom, eles fecham os olhos e, enfim, são que nem cavalo de carroça, né? Bota aquele tampa assim e não olha pro lado. Mas os maiores aumentos que reajustes salariais que teve na educação também foi no governo Eduardo Leite. Sim. Tanto no primeiro mandato, agora como no segundo. Até também teve um aumento agora os professores agora em janeiro, ninguém divulgou, né? Porque ele não é do PT, capaz. Enfim, mas ao mesmo tempo também, né? Tipo assim, não tem várias coisas que ele deixou a desejar. Eu acho, tipo assim, que ficou mais gravado porque é recente, talvez o lado ruim dele foi primeiramente na pandemia das bandeiras. Eu acho que ele foi infeliz em vários pontos. E também, agora na enchente, ele não tomou uma posição de tipo assim, homem do Estado, né? Tipo assim, eu tenho um livro do Winston Churchill, quando tava na Segunda Guerra, e ele, pelo rádio, né, incentivava as tropas inglesas e tudo mais a participar da Segunda Guerra, e ele sempre mantinha a autoestima alta, realmente um líder, né? Um líder, não, pessoal, tal. Bem entre as frases do Winston Churchill que ele dizia. E aí, agora, quando eu vejo, quando o povo precisou na enchente, porque a enchente não tem culpa. Tá, a humanidade em si toda é culpada por causa da enchente, mas não tem personificação, foi culpa disso, aquilo. E ele parece que ele não se interviu, tipo assim, não ocupou a posição, ó, pessoal, vão fazer isso, aquilo. Parece que ficou. Algumas vezes ele terceirizava para as prefeituras, outras vezes ele tava lá, tipo assim. E na verdade a gente sabe que as cidades tiveram algo por causa das prefeituras, não foi por causa... Eu acho que essa parte aí ele me parece que ele ficou esperando também para a ajuda do governo federal, né? Ele bateu em cima disso, que estava esperando a verba, a ajuda do governo federal que não veio. Sim, então, que vem só em desconto. Porque até o governo federal mesmo disse que o culpado de muita coisa que está acontecendo no Brasil é o Rio Grande do Sul, né? Os gaúchos, por conta da enchente, né? Sim, lá no... E o déficit... Talvez também diminua esse cuidado um pouco por conta de uma jogada política, né? Sim. E cada um colhe o que planta, né? Sim. Então, devido a toda essa correria que ele fez, lembra que também ele não foi o escolhido
Foi escolhido para cuidar, para gerenciar isso aqui do governo federal. Né? Foi o município direto com a União, né? Exatamente, que vai ser ele ficou o candidato, enfim, teve uma jogada política ali que também... pode ser que ele levou pro coração e... Tudo gera, tanto na pandemia como na enchente, gera a questão das verbas e a questão de indicações, né? Para função A ou B, né? Sim. Mas... E aí tem algumas coisas. Falta aqui 2 anos, acho, para terminar o mandato, mais ou menos 2025, 2026, né? Ele já foi reeleito, né? Não vem de novo. Ele ia ser candidato a presidente. A presidência. E o João Dória tirou ele. E depois acabou que o João Dória nem foi. Ele perdeu dentro do PSDB, numa votação feita por aplicativos, onde foi a empresa do próprio João Dória. A empresa que desenvolveu os aplicativos. Eu não tinha como ele ganhar. Eu acho que tem uma mágoa, assim. Eu gostaria muito de entrevistar o Eduardo Leite. Talvez ele não... talvez ele não admita hoje lá. Depois talvez ele vai falar, né? Mas deve ter... Se eu olhar pro... Claro, eu não era funcionário na época, mas se eu olhar pro Eduardo Leite e pro de antigo, que era o Sartori, pelo menos na área da educação, o Eduardo Leite esmagou. Não sei como é que foi na área de segurança na época do Sartori. O Sartori foi um dos piores para nós também. O salário parcelado, tinha que tirar empréstimo. O gringo da colônia foi para nós foi prejudicial. Pior que os professores do... E eu falo hoje, né, eu não votaria no PT. Sim. No geral, mas lá atrás, o melhor governador para nós foi do PT. O Olívio ou Tarso Genro. Foi todos, para nós foi o melhor governador da segurança pública, porque ele tinha vindo da Secretaria do Ministério da Defesa e da Justiça e foi o governador aqui do estado. E questão salarial e de valorização, de equipamento, de busca, foi o melhor governador para nós, independente do partido. Sim. Eu gosto dessa ótica, assim, porque de olhar o trabalho da pessoa sem olhar o partido, porque existe pessoas do PT que fizeram uma gestão boa, existe pessoas do PL que fizeram uma gestão ruim, né? O que a gente não pode tipo assim, não, esse aqui é desse partido, não presta e tal. Hoje eu vejo assim, por conta das últimas, até das eleições presidenciais, se criou uma coisa assim de que é inadmissível um cristão, uma pessoa ser PT hoje. Até pela campanha, pelo que eles falaram mesmo durante a campanha, né? De falar coisas que não condiz com os teus princípios e valores. Aí voltando a uma pergunta lá atrás que o senhor fez, da questão do cristão, desempenhar outras funções, eu acho que na política é muito importante hoje. Ocupar esse espaço na política, o cristão. Claro que vai acontecer dele ser sufocado, dele não conseguir fazer o que ele pretende. Ele vai ter que quebrar inúmeras barreiras. Mas eu acho fundamental o cristão na política hoje. Sim, ocupar esse espaço também. Ocupar esse espaço, porque senão vai ser o inverso. Nós vamos ser sufocados, né? Sempre vamos ser refém, né? Em vez de ser protagonista, sempre vamos... Como se diz, o fim do mundo tá aí, né? Só não vê quem não quer, né? Sim, o caos As coisas estão acontecendo. E a última barreira é o cristão. Então para pro seu Eduardo Leite, querido patrão. Ainda bem que a gente pode criticar, né? Ele é uma figura pública. Nós vamos dispensar ele. Ele é uma figura pública, a gente respeita mas eu acho interessante que ele é muito inteligente, né? Por que ele foi reeleito? Porque, tipo assim, no segundo turno era ele ou o Onyx Lorenzoni. E aí, o pessoal do Edgar Preto, que era do PT, eles não iam votar no Onyx Lorenzoni aqui nem na China. E aí, ou seja, ele ganhou por causa do... migrou, né? Os eleitores do PT migrou pra ele, né? Mas eu conheço inúmeras pessoas que iam votar no Onyx,
mas nos debates ali que são importantes, eles tiram que, na verdade, quem ganhou essa eleição pro Eduardo foi o Onyx. O Onyx perdeu pra ele mesmo. Que eu assisti um debate quando ele começou a falar das corrupções lá. Perdeu ali. Onyx. Outra coisa do Onyx eu nunca tinha visto no Rio Grande do Sul. Eu acho que... Eu já tinha visto várias vezes, mas assim... Mas eu acho que o ápice foi... Me mostra o teu plano de governo. Abre aspas. Meu plano é melhor que o teu. Então me mostra. É melhor que o teu. O debate, se ele tivesse se negado aí nos debates, ele teria ganhado. Eu acho. Porque no primeiro turno ele ganhou uma diferença muito bem. Boa, o Onyx no primeiro turno ficou não sei quantos mil votos. Mas daí teve o voto do PT e ele mesmo também rachando. Aí... É verdade. Mas não sei se... Enfim... Não sei se o Onyx também... a política, que eu digo que é um mal necessário, né? Sim, é necessário, mas é mal. Eu não gosto de política, mas a gente depende, né? Depende, é influenciado pela política. Em tudo. E tipo assim, e é isso que a população às vezes não entende. Todos são influenciados. Só os funcionários públicos. Não, todos, tá louco? Tem que pagar aumento de IPTU, aumento disso, daquilo, tá pra onde é que tá indo a verba. A gente teve, foi interessante, foi quinta-feira passada a gente teve uma... fomos na Câmara lá para prestigiar a votação de uma lei do vereador Jailson, que é bem amigo do Rodrigo, ele é nosso amigo e tal. E o primeiro projeto de lei dele que eu achei muito interessante é colocar não só a igreja, mas todas as religiões como serviço essencial. Dentro de São Leopoldo, todas as religiões são serviços essenciais. Por quê? Porque quando teve a pandemia, né, ferragem era essencial, supermercado era essencial e as igrejas não eram essenciais. Isso, E aí as bandeiras do patrão aí prejudicavam as igrejas. E as igrejas eram as organizações que mais ajudavam as pessoas, tanto na acolhida espiritual, porque as mortes que teve, enfim, as pessoas precisavam dessa acolhida, né? E as igrejas todas fechadas porque elas não são serviços essenciais. E aí, tipo, esse projeto de lei que trouxe aqui para São Leopoldo, que é louvável, né? Diz isso que todas as religiões, ou seja, até terreira, todas as religiões são serviços essenciais. E aí foi votado por unanimidade os 12 vereadores. É porque, sinceramente, eu sou suspeito a falar, mas o que eu acho legal é o seguinte: não tinha como ter algum voto contra diante o maior desespero que o Estado sofreu. A igreja se mostrou, não só a igreja, que fique claro, não foi só a igreja, né? Mas aqui o lugar que nós mais conhecemos foi essencial, né? O senhor sabe que tanto na pandemia quanto agora na enchente. Na enchente a gente ajudou lá na Petrobras, no ginásio da Petrobras em Canoas, divisa com o Esteio. O pessoal da nossa igreja ajudou ali, o pessoal que veio da Matias, Rio Branco, foram bastante afetados. Eu fiquei 15 noites ali, ia pra lá de noite ajudar o pessoal, porque tinha mais de 3 mil pessoas ali no ginásio, abrigados ali. E ali a gente via muito, a gente tentou até, uma vez... A gente fez até um mini culto lá dentro. A gente conseguiu, com louvores, uma palavra e tal. Mas depois o pessoal já cortou, né? Porque daí os outros vão querer também fazer de outras religiões e tal. A gente deixou bem claro, não se trata de religião A, B ou C. A gente trata de fé. De fé, de Jesus, de Cristo, Deus, por que a gente está aqui. Né? Então todos aqui que estão dentro desse ginásio estão com saúde, apesar da perda de tudo que sofreram, estão aqui. É momento de refletir, meditar. E aí o culpado disso é nós mesmos, não é Deus. Se Deus fosse bom, por que permitiu isso? Por que permitiu perder minha casa, né? Esse é o momento de refletir, analisar e saber que Deus não tem nada a ver com isso. Que ele continua soberano Ele não quer que a gente passe por isso, mas ele permite. Permite. Pra gente melhorar, pra gente ser melhores. Tem um objetivo no final. Pode a gente no momento não saber, né? E foi bem legal esse tempo que a gente viveu ali, vamos pro convidado, o último convidado, só abrir um parênteses aqui, é só pra dar uma moralzinha pra ele, capazão. Pra dar uma força pra ele, que é o que o nosso amigo em comum aqui, é lógico que tu vai apertar a mão. Aí a fotinha que ele tava aqui, né? Ficou muito ruim o print, mas
cabelinho dele lá. Passo para aperta a mão pro Jefferson Ferrari. Ô, Jefferson Ferrari, não, ficou bacana. Até quando ele veio para o teu podcast, o pessoal tava mexendo com ele com esse corte de cabelo, onde é que ele tinha feito, né? Ele tinha que ir lá terminar. Eu acho que faltou luz e o barbeiro não terminou esse corte, mas aí lá rápido já cresce de novo, né? Sim. E o Jefferson Ferrari, eu aperto a mão, né? Não só por ser meu colega, né? Um grande amigo que eu tinha e tenho, né? E a gente conversa muito, ele gosta muito da área da filosofia. Sim. E aí eu digo que é uma coisa... É muito bom conversar com ele. Que é uma coisa interligada, né? Eu disse pra ele... Sim. Eu decidi fazer teologia, disse pra ele, pra eu aprender as coisas de Deus. Sim. E não é um estilo de vida que a gente começa a ter, né? Sim. E ele até comentou comigo que ele é cristão, ele foi batizado e tudo, e hoje ele se encontra, ele não congrega, né? Sim. E eu disse, Ferrari, mas tu sabe a necessidade, a Bíblia mesmo diz, tu tem que congregar, tu tem que viver em comunhão com teus irmãos e tal. Sim. Mas é um grande amigo. É um grande pessoa aí. Isso. Abraço aí, Jefferson. A gente veio aqui, foi um momento muito bom, o episódio com ele foi muito, muito bom. Vários feedbacks positivos, né? Sim. O livro, enfim, dele também tem uma história muito linda. Abraço aí, Jefferson. Vamos marcar um dia pra gente seguir os debates filosóficos e a gente traz junto e vamos falar de teologia e filosofia. Muito estudioso. Sim. Professor. Vai ser muito bom. Não, daí a gente nem traz debate, né? A gente traz só conversa, porque são amigos, né? Como tá em alta essa parte, né, dos debates, né? Sim. Eu acompanho muito o pastor Juliano Fraga, lá de São Paulo. Ele faz o podcast Fora da Caixa. E aí ele traz esse ponto. É uns debates acirrados, assim, na área teológica, né? Na área teológica. Eu acho bacana. Claro que o nome debate às vezes vem de confronto, mas pra mim, a filosofia e a teologia se conversam, né? Sim. Elas são interligadas. Tanto que, pelo menos para a Igreja Católica, algumas linhas, né? Eles exigem, antes de você fazer a teologia para ser sacerdote, né? Ser padre, você tem que fazer a filosofia, né? Entender a questão humana e a questão teológica. Então, é interessante. Vai ser, na verdade, uma conversa, né? Eu acho que nem vai ser um debate. Eu não lembro agora um dos criadores do DNA humano. Ele, ao longo de mais de 30 anos de estudo para descobrir o DNA, ele no final dele se converteu ao cristianismo por ele entender que tem a mão de Deus em tudo. Sim. Augusto Cury, quando escreveu... Augusto Cury, ele é psicanalista, mas ele às vezes entende um ponto de filosofia quando ele escreveu Jesus, o maior homem que viveu sobre a Terra, alguma coisa assim, que pisou sobre a Terra. E ele traz esse ponto de quando ele começou a estudar Jesus, ele percebeu algo sobrenatural na vida, né? E do Mateu ele veio a, pelo menos, simpatizar com a filosofia estoica, né? Que ele gosta muito, o Sêneca, né? Estoicismo, foi contemporâneo de Jesus Cristo, né? Sim. Viveram na mesma época. Trouxe uma visão também. É interessante. É isso aí, então. Adriano, antes de encerrar, como é que a gente faz para encontrar o livro? Eu publiquei esse livro pela editora do Cristão de São Paulo. Eu descobri. Sim. Estão me dando esse apoio. Está em fase de lançamento. Eu estou vendendo direto, né? Depois vai ser colocado nas plataformas, na Amazon. Por enquanto eu estou vendendo diretamente. Isso conta lá no teu perfil no Instagram? Pode ser no Instagram. É arroba Lúcio Adriano Dias. Lúcio Adriano Dias, né? Tem o Lúcio ali, Lúcio Adriano Dias. Eu vou colocar o arroba ali do Instagram e acho que ali tem o contato do telefone, né? Quem quiser adquirir, só chamar. Sim, tem contato. Eu creio que vai um assunto que as pessoas vão gostar. Sim. Como eu falei no início, a ideia é edificar vidas, né? Sim. Mudar, não é ganhar dinheiro. Estou fazendo um preço bem acessível para não... Sim, para que todos possam ter acesso. Possam adquirir. Sim. E fazer bom uso da leitura e reflexão, né? Perfeito, então, né? Até para achar significado na sua profissão, né? Função, não só como agente de segurança, ética, mas em todas. Profissional, de vocação, de chamado. Sim, perfeito, então. Adriano, muito obrigado pela tua disponibilidade, obrigado pelo seu tempo aí, e eu tenho certeza que essa conversa muito somou na vida
das pessoas, né? E fica aqui o livro Autoridade para ser um agente de segurança pública e servo de Deus, né? Muito importante isso, não somente para a segurança pública, mas para as outras profissões também, né? E como eu disse antes, foi um prazer, né? Uma conversa significativa que muito somará na vida das pessoas que nós tivemos aqui contigo, Adriano. Obrigado pela tua disponibilidade, pelo teu tempo, né? A gente grava no sábado, né? A gente posta na quarta, mas deixou de estar com a família ou fazer qualquer outra coisa para estar aqui. A gente fica muito honrado por esse tempo, por essa disponibilidade que tu teve, né? E veio aqui conversar com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, o convite, como a gente tem que seguir, né? Fazer tudo que for fazer para a honra e glória de Deus, né? Sim. E esse livro muitas vezes parece que é para mim me enaltecer, não, pelo contrário. É para a honra e glória de Deus e eu tenho que divulgar e preciso do apoio dos amigos para isso, né? Para que isso aconteça também. Sim. Então, muito obrigado pelo convite. Sim. E estamos aí. Se adquirir o livro é só chamar. Pode ser, então. Eu vou colocar na descrição o link do @ do Instagram do Adriano, Lúcio Adriano Dias. E para você chamar lá tem o contato telefônico, lá tem uma postagem lá que fala. Eu tenho certeza que vai agregar muito a sua vida. E agradeço a você que ficou até o final com a gente, né? Siga-nos lá na nossa rede social, inscreva no nosso canal. Eu tava vendo, nós estamos com quase 100 inscritos, é o que é o meu objetivo. E, então, tem seguidores no Instagram mais do que inscritos, né? Então, por favor, inscreva no canal lá, @Roteiro Livre Podcast no YouTube. E ao mesmo tempo segue no nosso Instagram, @Roteiro Livre Podcast. Quase ao vivo, então? Quase ao vivo, não vai ser ao vivo. Vai ser ao vivo, vai ser muito bom interagir, a parte de interação. Imagina quantas perguntas já não teriam agora, verdade. Neste momento, se fosse ao vivo, né? Porque a pessoa que vai... Ou senão a gente vai se decepcionar também. Não, mas eu acho que não. Não. Porque a pessoa que vai vir, ela vai avisar, né? Ela vai anunciar pros amigos, né? Pros parentes. Sim. E quem gosta da pessoa mesmo, ela vai te prestigiar, né? Sim. Isso e as perguntas também, né? Pra todo mundo, os pontos, né? Vai ser muito importante. Então tá, que Deus abençoe a semana de vocês. Até o próximo episódio. Deus abençoe.